Fala um pouquinho pra gente aí dessa reforma tributária, Igor, explicando para as pessoas o que é que tá acontecendo nesse país sobre essa questão. É importante pra caramba isso. Mas, Daniel, eu vou começar respondendo inverso, tá? Primeiro, existe uma falsa... E aí é por isso que entra a política, né? Independente de qual a sua matriz política, se criou uma visão no Brasil de que tô gastando mais em educação, tantos bilhões assegurados para a saúde, parece que virou um jargão político, né? Como se isso fosse resolver os problemas. Isso não resolve. Na prática, não resolve. O nosso gasto de educação é tão mal feito, e o nosso gasto, de uma maneira geral, é tão mal feito, Que a gente discute o gasto absoluto, né? Absoluto. Vamos lá. A gente não discute o perfil desse gasto. E o gasto relativo. Eu vou dar um exemplo prático. Nós gastamos 5,8% do nosso PIB em educação. A China gasta 5%. A China vence todos os concursos internacionais de matemática. Eles estão botando satélites no espaço. Satélite é educação e ciência. Então, olha a lógica. Os Estados Unidos gastam 4,3% em educação. E a gente gasta? 5,6%. Então nós gastamos percentualmente mais do que países do nosso mesmo grupo de desenvolvimento e mais que os países ricos. E a produtividade do trabalhador brasileiro cai 1,5% ao ano. O Brasil é o único caso no planeta que a gente gasta mais e a produtividade fica menor. Em tese, você gasta mais e a produtividade aumenta. Isso significa o quê? Que no meio desse processo, entre a arrecadação de tributo até a ponta final, que é a criança aprender e de fato ter uma profissão, tá errado, tem alguma coisa errada. Tá errado, ou a gente está ensinando errado, ou a gente está gastando extremamente errado, ou a gente está ensinando o que não presta. Quando eu digo que não presta é o que a sociedade não precisa. Tá? Então, esse é um questionamento. Mas eu vou voltar para a reforma tributária. Isso é só para entender que a gente fala sobre a arrecadação para fechar buraco de gasto. E o gasto não se torna uma realidade da melhora dos índices. Porque se melhorasse, a gente era uma China, a gente estava mandando... como é que se diz? Gente para o espaço. A Índia é o outro. A Índia gasta 4,5, 4,6 e lançou um foguete semana passada. A gente não tem foguete, né? Esse é um exemplo prático, né? Investiu em educação, criou ciência, o cara fez um foguete. Totalmente indiano. Agora, o que a reforma tributária faz? Ela, em tese, simplifica os impostos. Você tem hoje uma quantidade de cumulatividade, impostos sobre impostos, ICMS que incide dentro da base de ICMS. Tem produto, tem item que, se é um transporte intermunicipal é ICMS, se é dentro do município é ISS, é uma loucura tributária. A ideia é simplificar, olha, a gente tira esses 5, cria 2, um federal e um estadual municipal, e tem uma alíquota. O preço do produto, bota a alíquota e acabou. Isso é o que a gente chama de valor agregado, né? Então, o produto é R$100, você tem uma alíquota de 10%, o produto é R$110, vai 10 para o governo, você pagou 100 para o produtor. Em tese, a grande maioria do resto do planeta faz isso. Vai diminuir a carga tributária? Não. O grande problema da reforma é quem vai pagar mais. Hoje o setor de serviços paga bem menos alíquota do que a indústria. Estão querendo jogar mais para os serviços. Isso vai ser debruçado agora. Vai melhorar a capacidade de arrecadação? Vai. Vai tornar mais simples? Vai. Vai resolver todos os problemas? Não. Porque no final, a gente tem uma carga tributária brasileira de 34% do PIB. Se essa carga continuar assim, continua sendo não atrativo estar no Brasil. E essa carga continua... Inibe investimento. Inibe investimento, né? E se vem investimento com máquina, vem investimento simplesmente mecanizado. Gera pouco emprego. Então, o grande problema da reforma, ela é boa, não estou dizendo que não tem que fazer. Eu acho que ela tem que fazer, tinha que ser feita. E eu acho que vai ser feita a que dá para fazer. Eu acho que foi um bom avanço. Foi um avanço. Foi um bom avanço. E o Brasil vem passando por avanços. Desde o final do governo Dilma até agora, 4 governos se passaram, né? E estão passando, e a gente teve a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária. Não passamos ainda para uma reforma eleitoral, mas pode ser a próxima, uma reforma administrativa. Mas o fato é que estar tendo reformas é um avanço, muito pequeno, mas é avanço. Nações que são desenvolvidas passam constantemente por reformas. Me incomoda esse fato dessas reformas não englobarem a ponta
do gasto, do perfil do gasto. O país, repito, gasta mal, né? É um dado, não sou eu que estou dizendo. E me incomoda também, Igor, que a coisa é muito feita mediante a pressões de classes. E são pressões, eu acho que são pressões, Igor, que fazem sentido. Você tem as entidades classistas, né? Todas têm os seus interesses e tal. Então a coisa é muito feita através de um lobby de entidade de classes. E repito, você tem o lobby dos caminhoneiros, o lobby do serviço, o lobby do setor financeiro, das indústrias, você tem a Fiesp, são todos pleitos que fazem sentido. Mas às vezes você sai um pouco daquela discussão, né, da tese em si, pensando de um modo geral. Mas isso é uma discussão ampla.